Um personagem aparentemente frio. Simplesmente o mais sério do grupo. O típico cara fechado, que não demonstra ou raramente demonstra seus sentimentos. É assim que muita gente define o Megumi Fushiguro. Mas reduzir o Megumi a isso é uma enorme injustiça com o personagem, porque por trás dessa aparência silenciosa, contida e distante, existe alguém carregando muito mais emoções do que deixa transparecer. E hoje, nesse vídeo, a gente vai fazer exatamente isso. Abrir as camadas do personagem Megumi, camada por camada. Nós iremos entender que, apesar de ser o mais sério do grupo, ele não é frio. Pelo contrário, o Megumi é um personagem de emoções profundas e conflitos internos, e de pesos emocionais que moldam cada decisões que ele toma. E se você acha que já entendeu o Megumi, este vídeo é justamente para te mostrar que talvez você nunca tenha olhado para ele com toda a atenção necessária. E vamos lá. Quando a leitura é rasa demais? Porque se você assistir Jujutsu Kaisen correndo desesperadamente, a primeira conclusão quase sempre é simples. O personagem Megumi é simplesmente o sério do grupo. E essa leitura não é de toda errada, mas o problema é parar a nossa análise apenas nisto. Porque quando você olha com mais atenção, percebe que essa seriedade não é só personalidade, ela é função. O Megumi não é simplesmente o cara mais sério e mais frio porque ele quer. Ele é sério porque alguém naquele grupo precisa ser. E vamos lá, vamos pensar um pouco. Você já tinha parado para olhar o Megumi por esse lado? Ou ele sempre foi só o cara sério do grupo para você? Então, nós começamos a entender os contrapontos do personagem. Ele parece distante, mas vive se colocando em risco pelos outros. Ele parece frio, mas age como alguém que se importa demais. E a pergunta que fica é: por que a obra escolheu apresentar o personagem desta maneira? Entramos agora. Armadura silenciosa. E aqui a gente entra na primeira camada do personagem. O Megumi tem uma personalidade muito específica. Pouca fala, pouca expressão e pouca paciência. À primeira vista, ele não é carismático, nem sequer tenta ser o clássico protagonista. Ele não quer roubar a cena, e isso é totalmente intencional. Porque Jujutsu Kaisen trabalha com personagens que não verbalizam seus traumas. Eles não sentam e explicam o que estão sentindo, nem muito menos o que estão passando. Eles simplesmente vivem com isso e continuam passando a sua vida. E o Megumi é um caso claro. A impressão que ele passa quase sempre é a mesma. Eu só tô aqui para fazer o meu trabalho e ir embora. E sendo justo, se você tivesse que lidar com tantas maldições, tantas mortes acontecendo ao mesmo tempo, e um sistema inteiro te olhando como promessa, como um futuro promissor, provavelmente você também não iria conseguir manter a calma. E provavelmente você também ficaria meio seco. Vamos lá, o cara não tem tempo para ser simpático, ele não tem tempo para respirar. Mal a gente consegue ver o cara se alimentando. Mas beleza. E vamos lá. O Megumi não é um personagem sem sentimentos. Ele é um personagem contido em suas emoções. Como alguém que aprendeu cedo que demonstrar custa caro. E quando a gente olha para as ações dele, isso fica muito mais claro. Parecer não é ser. Temos uma passagem bem rápida na primeira temporada, mas que entrega muito da essência do personagem. Quando ele precisa voltar à escola onde ele estudou. Ali não há glória. As pessoas nem sequer sabem realmente o que está acontecendo. Não tem plateia, porque tudo precisa ser resolvido com o máximo de descrição possível. Não há mérito, porque ninguém vai agradecer pelo esforço de salvar aquelas pessoas. Tem só um problema acontecendo e pessoas comuns estão em perigo. E elas nem sequer sabem que o mundo dos feiticeiros existe. E o Megumi aparece do jeito de sempre. Fechado, prático e direto. Mas o que mais nos chama a atenção nessa passagem é o que está por trás disso. Ele não trata aquilo como uma simples missão. Ele trata aquilo como uma responsabilidade pessoal. É o tipo de cena que faz a gente pensar, tá? Ele poderia não ser caloroso, não ser amistoso, mas ele demonstra que se importa. E agora, eu te pergunto, essa cena também mudou a forma como você enxerga o personagem? Porque se o Megumi realmente fosse uma pessoa fria, ele não teria essa urgência silenciosa em proteger quem nem sequer ele conhece. E não teria essa lógica de resolver primeiro, sentar depois. Isso é a humanidade do jeito mais contido possível. Você é sem graça, Megumi. Sempre disposto a se sacrificar.
Agora a gente entra numa camada perigosa do personagem. E aqui tem algo que muita gente vê só como, beleza, essa cena foi legal, mas raramente lê como traço psicológico. O Megumi tem o hábito de se sacrificar. O Megumi tem o hábito de se sacrificar rápido demais. Isso não é heroísmo bonito, isso é visão de mundo. Ele é o tipo de pessoa que pensa, diante do perigo, se alguém tiver que pagar o preço, que seja eu. E é nesse momento que o personagem começa a ficar pesado, porque para ele o sacrifício vira um padrão, quase um recurso, quase uma técnica secreta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Você também reparou que o Megumi parece sempre pronto para morrer pela missão? Ou isso virou só mais uma cena boa de ação? E quando o sacrifício vira o padrão? De forma bem natural, o Megumi lembra, em alguns momentos, o Shiryu de Cavaleiros do Zodíaco. Não porque eles sejam iguais, mas por um padrão que se repete. O Shiryu analisa rápido, calcula rápido e quando encontra a saída, ele escolhe a saída onde ele paga o preço, para que os outros avancem. O Megumi fez exatamente isso. Ele lê a situação, ele calcula o risco, ele traça a estratégia e quando percebe que o grupo pode cair, ele pensa, beleza, eu seguro, podem ir. Ele está sempre se colocando como peça de sacrifício, com uma facilidade que vai muito além da coragem. É quase como se, lá no fundo, ele acreditasse que a vida dele vale menos do que a missão. Shiryu, você usou o último dragão, não é? Na verdade, eu sabia que este momento chegaria. Shiryu! Você é um homem que vive pela justiça e não para si mesmo. Você daria sua vida pelos outros. E se parar para pensar, isso é algo triste, porque o Megumi não é movido pelo ego, não é movido pelo prazer. Ele é movido pelo dever. E é um dever, muitas vezes, que vira autoanulação. Ele é aquele seu amigo que fala, beleza, cara, pode deixar comigo. Aí você pensa, calma, campeão, ninguém precisa morrer hoje. Conflitos internos. A gente já está se aproximando da reta final. Aqui entra outra camada importante do personagem. Ele carrega, ele suporta e ele segue em frente. E o Megumi funciona realmente desta maneira. O Megumi não é um personagem que chora explicando o que sente. Ele é um personagem que fecha a cara e continua andando. E isso pode parecer, de uma certa forma, frieza, mas muitas vezes é exatamente o contrário. Alguém tentando não desmoronar, alguém que aprendeu a sobreviver emocionalmente, sendo difícil de ler. Agora vem a camada final. Mas antes de nós falarmos sobre essa última camada do personagem, você já foi lá, já curtiu esse vídeo, já deu aquele like maravilhoso para ajudar o canal a crescer. Se você quiser, compartilha esse vídeo lá com seu amigo que também é fã dos personagens de Jujutsu Kaisen. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece, se esse conteúdo tem te agradado, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá. Camada final, o peso de ultrapassar o impossível. E agora a gente chega na última camada do personagem Megumi, a mais silenciosa e a mais pesada de todas. Em um momento muito importante da história, o personagem Satoru Gojo tem uma conversa direta com o Megumi. Uma conversa curta, mas que muda completamente o peso que o personagem carrega. Gojo explica que no passado, um usuário da técnica das 10 sombras, a mesma técnica, ou melhor, uma técnica similar às técnicas do Megumi, foi responsável por derrotar um usuário dos 6 olhos. Ou seja, alguém como o próprio Gojo. E aqui que tudo se encaixa. Que a partir desse momento, o Megumi deixa de ser só um aluno talentoso, deixa de ser só o sério do grupo, deixa de ser só mais uma promessa. Ele vira projeção. O mundo Jujutsu passa a olhar para ele não como alguém que está crescendo, mas como alguém que precisa crescer. Não porque quer, mas porque o sistema espera. E não. É óbvio que isso não significa que o mundo Jujutsu espera que um dia o Megumi enfrente e mate o Satoru Gojo. O que se espera é algo ainda muito mais pesado. Que em algum momento, que em algum dia, ele ultrapasse tudo que o Satoru Gojo representa. Ou seja, o feiticeiro mais forte, o ápice do mundo Jujutsu, aquele que é o pilar de sustentação de todo aquele ecossistema. Satoru Gojo é o símbolo máximo do mundo Jujutsu. E agora nós começamos a nos perguntar. Para um segundo e pensa comigo. Imagina o peso psicológico de crescer sabendo que, em algum ponto da sua vida, vão esperar que você seja maior do que isso, maior do que o impossível, maior que o símbolo, maior que o próprio teto do sistema.
E isso nós estamos falando de um garoto que já é fechado, já é contido, já se sacrifica rápido demais. Isso não traz motivação, isso traz muito mais pressão, isso empurra cada vez mais o peso em cima do personagem. Isso não inspira, isso esmaga. Beleza, é isso, galera. Estamos lá. Quando alguém diz que o Megumi Kushikuro é frio, na maioria das vezes está olhando só para a armadura que o personagem tenta usar. Porque por baixo dessa postura contida, distante e silenciosa, existe alguém carregando peso demais e cedo demais. O Megumi não é um personagem que não sente. Ele é um personagem que aprendeu a se segurar. Ele não demonstra, ele não verbaliza, ele não pede ajuda. Ele só segue em frente, mesmo quando isso significa se quebrar no processo. E talvez o mais duro de tudo isso seja o contexto em que ele cresce. Um mundo que projeta nele um futuro impossível. Um sistema que olha para ele não como um garoto, mas como uma solução. Alguém muito jovem, carregando expectativas e projeções demais, em um mundo onde errar custa caro. E talvez seja exatamente por isso que o Megumi se fecha tanto. Porque quando o mundo decide que você é o escolhido, ele deixa muito pouco espaço para você falhar, muito pouco espaço para sentir, muito pouco espaço para ser humano. E no final das contas, o Megumi não precisa ser o mais carismático, ele também não precisa ser o mais chamativo, nem sequer precisa ser o mais forte, pelo menos ainda. Ele só precisa sobreviver, sem perder quem ele é no processo. E talvez isso que faça dele um dos personagens mais humanos em Jujutsu Kaisen. Mas, agora, de fã para fã, eu deixo essa pergunta. O Megumi é frio ou ele só aprendeu cedo demais que sentir demais dói? Comenta, compartilha, curta, porque essa resposta diz tanto sobre o personagem quanto sobre quem assiste.